Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos novamente começando o Luxo a Mais podcast aqui nesse estúdio maravilhoso, de altíssima tecnologia, de equipamentos da New Zone importados de Ciudad del Este, que é o nosso parceiro mais querido. E como nós decidimos fazer uma série de reportagens sobre esse espaço que vem revolucionando, estamos aqui com Avelino Cortellini Júnior, que vai contar um pouco desse processo todo criativo de chegarmos onde chegamos nessa loja incrível. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, que você tem mais de uma centena de milhares de seguidores. Para mim é uma honra estar aqui. É honra toda minha, porque você tem muita história para contar para a gente. Pois é, privilégio da idade, Cláudio. Então, você falou privilégio da idade, é uma coisa que sempre me chamou a atenção. É muito mais importante aproveitar a idade que a gente vem ganhando ao longo da vida, trazendo coisas boas para nós e que possam refletir nas outras pessoas, que isso, na verdade, é um luxo que a gente pode oferecer ao mundo, né? É verdade. Acho que pouco menos de um ano, eu terminei um curso na FIA, que é um braço privado da FEA, da USP, um curso de conselheiros. E me perguntaram, mas o que você veio fazer aqui? E eu tive uma resposta interessante, porque eu falei, olha, eu não tenho sucessor, eu tenho 5 filhos, todos os meus filhos estão encaminhados, todos com formação exuberante, morando fora do Brasil, 3 deles, e eu tenho um sucessor, então eu tenho que aprender ou pegar um ferramental acadêmico para não deixar problema para sócio, para amigo, para filho. Para os inimigos eu vou arrumar o que eu puder, mas porque é assim que é a vida. Mas negócio é assim, né? Você tem oportunidades. E Ciudad del Este veio na sequência disso. E é interessante porque ela, nas outras oportunidades que eu tinha aqui no Paraguai, fazendo o Mariscal Lopes, o Shopping Mariano, o Mercado de Abastos, isso tudo na capital de Assunção, né? Iniciando com o Shopping Excelsior, que foi o primeiro shopping. Ou seja, todos referências aqui no Todos referências, porque foi o primeiro a abrir domingo, né? Me chamaram de louco, porque imagina, o Paraguai ele é muito afetuoso, ele é muito querido, ele gosta da família, de fazer o assado no final de semana. E como que eu ia abrir um empreendimento domingo, né? Me chamaram de louco. E tá aí, tudo funcionou. E esse empenho foi mudando comportamentos e as coisas foram acontecendo. E isso me deu coragem de vir para mexer com Ciudad del Este, que é uma cidade exuberante. Concordo. Um comércio fantástico. Você tem de tudo aqui, mas muito do melhor. Você tem segurança. E isso aqui estava, assim, um estigma, né? É uma coisa muito interessante. E como é que você faz para tirar o estigma? Você dá experiência. Claro. Diz, olha, experimenta isso. Concordo. Vê como é diferente. Aí, de repente, as pessoas estão acordando. E você vê, a batida nossa é o novo centro comercial de Ciudad del Este. Para quê? Para que isso se irradie. Dois pontos que você falou que me chamam muito a atenção. Em primeiro lugar, nós, como brasileiros, tomamos um impacto muito grande pela doçura e gentileza dos paraguaios. Não, fantástico. É um povo maravilhoso, um povo que me conquistou de alma e a minha família também. E o que eu gostaria também de comentar, que é muito interessante que você falou, a segurança. Que outro lugar do mundo que você conhece que você pode trocar tranquilamente, fazer câmbio de dinheiro na rua... E é um valor justo. Não tem golpe, não tem enganação nem nada. Porque ele sabe que se um dia você voltar, você vai comprar novamente com ele o serviço. Eu fiz o teste, inclusive, trocando de moeda. Fantástico. Igual, o comportamento igual é uma coisa elogiável no Paraguai. Uma forma que você falou em relação à mudança de mentalidade, a mudança histórica que está acontecendo aqui a partir da New Zone... tudo parte de uma estratégia, de um planejamento estratégico. E esse é um dos seus fortes, não é? Acho que sim. Aqui, alguns desafios se apresentavam. Primeiro, o shopping já existia, ele tinha a sua própria fama. Uma localização imbatível. Imbatível. Né? Logo, a primeira coisa que você vê quando chega no Paraguai. Com a pandemia, eles sofreram e, de alguma maneira, não tiveram uma reação. A reação foi quando a gente veio olhar aqui e era um escombro. Então, qual é a solução? A solução é fazer tudo diferente do que estava.
e usar o que eles tinham de melhor, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção por experiência anterior, que eu melhorando aqui, eu melhoro embaixo também. Sim, sem dúvida. Né? O cara, até por bril, e o Paraguai tem esse bril, né? Ele falou, opa, pera, eu estou ficando para trás, eu não quero não, eu vou acompanhar o que está acontecendo. Num primeiro momento, muita crítica, você tem que ter valentia e ousadia para receber aquelas críticas. O que for possível ajustar, mas tocar o seu princípio, né? Segue o teu rumo e faz. Então, você vê, essa escada, ela num primeiro momento, ela traz não é sem propósito que você coloca figuras do universo. Sim. Você coloca estrelas. Eu quero colocar, olha, esse é o sonho. Né? Busca o seu sonho. Né? Quem é que não sonha com a estrela? Quem é que não quer subir ou ir para o alto? E é uma maneira de se sentir muito bem-vindo logo na entrada. Porque Abraça. essa escada é um acontecimento. Ela abraça. Eu desconheço quem chega e não corre pegar o celular e já começa a gravar imediatamente, porque precisa registrar esse momento. E nesse momento ele me deu pertencimento. Ela tem uma função também muito prática. Ela te escaneia, ela te dá a sua... e por isso todas as marcações, né? Eu faço o reconhecimento facial seu, eu consigo seguir você na loja, eu consigo, através de manchas de calor conectadas desde a escada aonde está o meu público. Sensacional isso. Você aprende isso na Disney, né? Sim, na Disney. Que você tem lá um afluxo de milhões de pessoas e dá fome nas pessoas ao mesmo tempo. Como é que você faz para você desviar as aglomerações ou evitar situações caóticas mesmo, né, de estresse? É uma tecnologia. É uma tecnologia inteligente a serviço do consumidor. E interessante, eu consigo com isso minimizar custo e com isso transferir essa economia para os preços da mercadoria. Olha, isso aí é uma coisa impactante, porque se você parar para pensar, normalmente o que acontece muito é que as pessoas lançam locais, produtos, empreendimentos e não pensam a longo prazo, elas não pensam que você tem que se utilizar de conhecimento mundial, como é o caso que você falou, para trazer uma evolução efetiva, né, que favorece tanto o negócio quanto o consumidor. Eu conheci aqui o Arthur, né? Quantos anos tem o Arthur? O Arthur, meu filho, 11 anos. 11 anos. Ele dá show em tecnologia. Como é que eu vou desprezar isso? Sim. Ele está conectado no mundo. E como é que eu não trago isso para cá? O meu consumidor hoje é o jovem. Amanhã ele vai ser pai, vai ter outros Artures. Né? E ele vai dizer... Segunda coisa muito interessante, Cidade Leste tinha um estigma. Eu vou correndo porque o ônibus vai sair, porque tem que pegar minha compra, porque está todo mundo esbaforido. Aqui não. Aqui você vê, eu tenho lugar para as pessoas sentarem, eu tenho lugar para ele tomar um chopp, um café, um sorvete. Isso faz parte do estar, que seja prazeroso a experiência de compra. Olha, isso até conversei no podcast anterior com o Julio, justamente sobre isso. O fato de você esclarecer para as pessoas que elas têm um tempo maior do que fechar às 3 horas da tarde ou às 4 horas da tarde, corre para evitar o trânsito e não tem escapatória, e você pode vir num ambiente, aproveitar o seu tempo, vir com a família, o jovem pode ir na área de games e ficar tranquilo, seguro, porque ninguém vai incomodar ele, o pai pode vir escolher as coisas, a mãe pode... É uma coisa impressionante isso. Então, você vê, vamos falar em economia com o brasileiro, né? Eu gerei um 3º turno para Foz do Iguaçu. Sim. Né? Então, as pessoas os que trazem, os guias que trazem, ele vai e volta, você vai à catarata, pode vir fazer compra. Exatamente. Ou seja... Deu uma coisa que estava ociosa, a gente conseguiu monetizar. E até porque você entende tudo de shopping, você sabe. Brasileiro tem hábito de ficar até às 10 horas da noite no shopping. Não tem jeito. A ideia é essa. Que fique aqui se movimentando, tendo essa oportunidade. Cláudio, não vou falar quanto tempo, mas no Ibirapuera, a gente tinha uma consultoria americana e eu perguntei, mas escuta, não dá para pôr um relógio? Ele falou, não, a ideia é que a pessoa perca a noção. Esqueça do tempo, Esqueça do tempo.
Hoje é completamente diferente. Você vê que isso aqui tudo é aberto, a pessoa vai ver que está anoitecendo, que está calor, não está, se tem movimento na ponte ou não tem. E aprendi isso num shopping que eu fiz no Chile, o Parque Arauco, onde a gente colocou um relógio no centro da praça e era dinâmica, porque o shopping era muito comprido. Você tem um limite de 200 metros de comprimento que você não deve romper. E lá era mais. Interessante. Então a gente fez 2,5, sabe? Entendi. E tinha um relógio como se fosse a Praça da Matriz. Então aí você vê, aí eu aprendi, não, é possível mexer, mas você tem que oferecer algo mais. Esses 200 metros que você comenta, é porque a pessoa vai se cansando e desiste? E aí é ruim para as outras lojas, no fundo, é isso? Isso. Porque 200 é 400, né? Vai e volta. Vai e volta, sim. E fora o zigue-zague, né? Então... Eu vou nessa loja, depois vou naquela. Não faz. E lá dava mais. Então eu fiz até a praça, senta, refresca e segue. E deu certo. O que eu sempre fiquei encantado na questão da construção, e eu tive a felicidade de muitos anos fazer cobertura de Casa Cor, diversos eventos de construção, acompanhei muitas obras, entrevistei uma infinidade de arquitetos e tudo mais, é que todo projeto que você faz, incluindo o respeito a quem vai utilizar, se torna altamente útil, né? Ele responde, shopping center você não faz para você, você faz para o seu público. Boa. Eu passo um tempo fazendo um estudo de antropológico, né, do local. Por exemplo, pouca gente sabe que Cidade do Leste não é isso. Isso aqui é o centro. Cidade do Leste é uma cidade de 500 mil habitantes. Sim, e é imenso. Daqui é imenso. Para o fundo é muita coisa. É muita coisa. Então lá nós fizemos lá o planejamento para o mercado de abastos leste, né, que é Minguaçu, mas já é a outra ponta, mas aí já num outro contexto já nacional mesmo. Sim. Eles têm a parte aí de maquilas, de indústria, então isso também a gente quer esse público comprando aqui, também que a gente quer o paraguaio aqui também. E para isso você tem que oferecer algo mais, porque ele não tem oportunidade, que ele trabalha, que vem para o centro, a loja está fechada. É isso. Né? Então ele pode ter o acesso também a benefício. Outra coisa que acabou impactando é que os próprios moradores aqui da região, eles podem trabalhar tranquilamente durante o dia e vir aqui. E terminar o dia e vir aqui comprar. Nem que seja para um happy hour. Nem que seja para um restaurante, para um ambiente qualquer aqui, ele está feliz. Foi super bem recebido pelo poder político também, porque a gente criou um outro turno de trabalho, né? Então, além de uma quantidade de emprego, a gente tem um outro turno de trabalho, respeitando todas as regras trabalhistas do país. Então, super deu certo, né? E assim mesmo não aumentei o custo de operação, porque isso para mim é muito sensível. Custo é igual unha, Cláudio. Cresce todo dia você tem que dar uma cortadinha. Tem razão. Voltando num ponto importante que você comentou, maquila. A maquila, para quem não sabe, é uma lei incrível que tem aqui no Paraguai, que beneficia muito as empresas brasileiras que desejam se aportar aqui no Paraguai e ter benefícios tanto locais quanto para fazer a venda dos seus produtos ou serviços para o Brasil. E isso está realmente atraindo muitas empresas brasileiras, porque ela gera não só empregos, mas ela traz uma nova forma de fazer negócios entre Brasil e Paraguai, né? Sim, é verdade. Você vê amanhã, amanhã está combinado, eu vou receber o dono da... Você lembra do carro Puma? Claro. Aquele esportezinho que a gente... né? Lindinho. Quando a gente era mais novinho... Era o luxo que pouca gente tinha. Pois é. Eu tenho um monte de foto perto de né? Porque tinha uns amigos que tinham. Porque era caro pra caramba. Caro. Na verdade, a gente não tinha carro. Não tinha. Quem imagina os anos 70 e 80, era muito pouca coisa. Eu lembro que uma vez tinha um vizinho nosso que tinha aquele italiano, o... Alfinha? Alfa, meu Deus, eu ficava maluco. A gente chora em cima, hein? Não é? Era luxo aquilo. Mas ele vem para cá amanhã, ele pretende, por exemplo, trazer a indústria para cá. Sensacional. Né? E você vê como é. Ele me viu fazendo isso, ele falou, você pode me ajudar a ir para lá? Eu falei, claro que sim. Né?
Por quê? Para fazer um empreendimento desse, você precisa aprender o local. Concordo. É porque tem gente que acha que é simplesmente chegar. Eu sempre digo assim, tem gente que diz assim, mas eu tenho um local maravilhoso para fazer tal empreendimento, mas será que vai funcionar? Pois é, ele acha que sim. Você vê, eu fui para uma cidade no interior de São Paulo chamada Piracicaba. Não sei se você conhece. Minha terra natal. Eu tive que aprender uma música lá do time de futebol, senão eles não me aceitavam. Isso mesmo. No restaurante ali na beira do rio, comendo um peixe frito. Caixara de forfe. Óculos de Ray-Ban. Carcanha de grilo. E vamos Asa de barata. Até bati no negócio aqui. É muito bom, né? Você vê, se você simplesmente achar que você não sinta... Por isso a experiência. Não adianta, eu quando decidi vir para o Paraguai para desenvolver tudo que a gente desenvolve, eu escuto até hoje muito as pessoas falarem assim, eu vou para o Paraguai, eu conheço tudo lá. Eu falo, tá, mas o que você conhece? Não, eu conheço o centro. Mas o que mais? Não, eu conheço ali no shopping tal. Eu falo, gente, você não sabe nada, você não andou 2 quilômetros para dentro, você não sabe verdade. Que tem coisa nenhuma. É verdade. Né? Tem um parque maravilhoso no centro. E eu fiz essa brincadeira de Piracicaba, Cláudio, porque você me levantou a bola aqui ao falar que o Paraguai é afetuoso. E ele é. Demais. E ele é. E às vezes eu acho até, eu não sei por que motivo, acho ele às vezes tímido demais. Então, o que às vezes eu preciso fazer é impulsionar que ele venha, isso é seu. Isso. Alguns movimentos a gente faz aqui. Eu não sei se você tem uma área aqui do artesanato paraguaio, isso é um pedido da própria Paola e do Júlio, não, vamos fazer, é nacional, não importa se não vai dar lucro, não importa, é o meu país, é um institucional e ele transcende, é como se você olhar uma bandeira, entendeu? E o paraguaio responde a isso. E você tem tanto o Inhanduti como como o Apoí, as duas rendas aqui, que são as duas de melhor qualidade. É lindo, né? É lindo. E ele, se você nota, que coloca aquilo para uma festa, ele tem orgulho daquilo. Como é que não vai ter aqui? É verdade. Né? Porque a loja é do Paraguai. Isso é muito importante. Porque, assim, chega até a dar uma confusão na cabeça, porque maravilhosamente todo mundo aqui se esforça em ter o melhor português para atender todo mundo. É verdade. É muito lindo isso. É impressionante. Impressionante. É um carinho, ele abre mão. Imagina um país que tem o Guarani como língua mãe, né? Permeando. E você sabe a história de quando voltou o Guarani? Não. Muito interessante. Nunca foi proibido, mas um advogado fez a defesa em Guarani e o juiz não sabia. E a defesa, como é que faz? O juiz não sabia mais o Guarani. E aí, naquele momento, se deram conta de como uma língua, uma religião, uns costumes, ele une e dá a característica de um povo. Concordo totalmente. Então aqui tem coisa diferente. Aqui a gente aprende muito com eles, sabe? Eu sempre digo que as pessoas que vêm para cá, elas deveriam reservar muito mais do que um dia para experimentar o Paraguai. Sim. Porque, por exemplo, Assunção é uma das cidades mais lindas que eu vi na minha vida. Encarnação é um acontecimento. Sim. Você vai para Pedro Juan, as pessoas, porque Pedro Juan, isso, aquilo. O dia que eu pisei lá, eu falei, gente, super bacana a cidade, também tem estrutura, tem tudo, ligada com Ponta Porã, e tantas outras cidades aqui do Paraguai que tem muita cultura, muita coisa boa, né? Nós temos um exemplo que é Santa Rita, que é uma cidade que tem um histórico de agricultura muito forte, né? Aqui pertinho fui conhecer. Sensacional. É uma graça, não é? Nossa, e depois, um pouco mais à frente, você tem os maronitas. Eu fui andar tudo por isso aí. Tem que ir. O que você disse, tem que experimentar o Paraguai, você vai entender um pouco mais. Você está perfeita a tua colocação. E por falar em experiência, a gente tem que estar entendendo que nós vivemos um novo momento de país, né? O Brasil entendeu em grande parte que vale muito a pena se deslocar para o Paraguai e fazer as compras, porque não é simplesmente comprar, é
também usufruir de Foz do Iguaçu, Sim. também de Porto Iguaçu. Você tem 3 países aí unidos que você pode dizer e encher o peito e falar assim, visitei 3 países. Sim. Usando, se você me permite, já o que você falou de global. Miami, né? O Disney. Né? Aprenderam com Los Angeles, depois trouxeram para Miami, ou para Orlando, né? Propriamente dito. O governo investiu na infraestrutura. Foz do Iguaçu entendeu isso agora, está investindo em hotelaria, em melhoria de estradas, em melhoria do próprio aeroporto. Por quê? O turismo é uma, vamos dizer assim, é uma fonte de arrecadação e geração de emprego, de qualidade de vida extraordinária. E eu gosto da questão do turismo, eu sempre me encantei pelo turismo, porque é um dinheiro onde a pessoa vem gastar com uma esperança de ser feliz. Sim. Né? Agora, volta ao assunto lá. Orlando é o parque, Miami é a compra, Foz do Iguaçu é o parque, Cidade do Leste é a compra. É isso. Quer dizer, eu não estou inventando a roda, né? Nós estamos pegando o que tem de melhor no mundo e trazendo para cá. Fora que você não precisa de passaporte, burocracia. Pois é. Nem nada. Pois é. E um povo irmão, né? Povo maravilhoso. Povo... sei lá, fica até parece que é redundante o que eu falo, mas todas as vezes eu falo, é só vivenciando o Paraguai para ter o impacto que a gente tem, né? É. Isso aí. Olha, eu queria que você falasse agora dos seus projetos atuais e essa participação que você tem aí em várias coisas bacanas relacionadas a cidades e tudo mais. Tem um desafio bastante importante em São Paulo. A gente está na cogestão de uma empresa chamada Companhia City Só a City, né? Desenvolvimento Urbano, uma empresa de 120 anos. E ela fez o Pacaembu, o Jardim América, Lapa, City Lapa, Pinheiros, Alto de Pinheiros, Jardim Guedala. São bairros que realmente são representativos e muito bem queridos, né? Que é o conceito de cidade-jardim, né? Então, agora, a gente, por força do desenvolvimento da cidade, em algumas avenidas, esse conceito foi um pouco abastardado, porque, por exemplo, você pega uma 9 de julho, dos 2 lados da avenida, entre a Groenlândia e Estados Unidos, é Companhia City. Só que você tem restrições e matrículas que proíbem você de colocar, por exemplo, um consultório. Ou uma loja. Esse é bastante restritivo. Muito restritivo. Em São Paulo isso é bem complicado. E, ao mesmo tempo, você tem uma necessidade... Me desculpa. Não, fica tranquilo. Você tem uma necessidade de atender o que o próprio poder público e o interesse público seria função social da propriedade e o direito de propriedade, é uma coisa que tem que andar junto, porque ele precisa melhorar o adensamento e fazer as acomodações. A gente está hoje, e estou utilizando até os conceitos que eu fui para a escola para melhorar, porque a gente não sabe tudo, claro. Tá tudo muito rápido, né? Vê o Arthur da vida. Hoje ele com um tablet, ele me dá um nó enquanto eu estou com um livro, entendeu? E é assim que é. Então, e ao contrário do que muita gente pregou durante muito tempo, esse acesso ao conhecimento é muito mais rápido. Se torna com conteúdo muito mais eficiente, né? Sim. Que eu sou do tempo da Barça, da enciclopédia Barça, também sou. Entendeu? Que a gente ia fazer trabalho lá, era uma luta para escrever tudo. Eu também sou. Porém, a gente tinha uma vantagem que para eles talvez seja que é o fake, né? A gente não tinha o fake. Estava na Barça, era verdade. É verdade. E ali, às vezes, por IA ou o que quer que seja, essa peneira ainda não está bem organizada. Tem razão. Eu acho que ao longo do tempo isso aí vai ser meio que obrigatório, né? Então eu estou usando todo esse conhecimento para ver se eu consigo melhorar o adensamento, sempre vamos dizer assim, em absoluta sintonia com o que as associações de bairro entendem. Por exemplo, o Pacaembu tem uma associação atuante, o Jardim Américo muito atuante, o Jardim Guedala. Então a gente faz em conjunto com
esses bairros são tombados pelo patrimônio, então com o presidente, que é uma pessoa muito querida, muito atualizada, embora cuide de patrimônio histórico, ele é arejado, ele é um cara que enxerga bem. E é uma conversa muito interessante, eu estou aprendendo muito e está me fazendo muito bem. Eu tenho 73 anos, espero que por mais 70 eu consiga tocar esse assunto. Muito bem, eu quero que você dure pelo menos até os 150, porque eu já falei para minha esposa se preparar, que eu quero durar esse tempo todo também. E com saúde, né? E vamos nos ver. Vamos nos ver. Você falou rapidinho do Pacaembu. Pacaembu, para mim, é um local encantador, sempre foi, pelo fato de ter o estádio do Pacaembu e por dentro do estádio do Pacaembu ter o Museu do Futebol, que é um dos locais mais necessários de visita para quem ama futebol, né? Então, e a isso nós vamos agregar junto a esse museu, porque agora com a reforma que foi feita, vamos dizer, com o retrofit que fizeram, nós vamos agregar talvez o Museu da Urbanização de São Paulo. Olha, colocar num único local e já para que as pessoas aprendam, conheçam como foi, né? Porque Higienópolis, que era um lugar de maior higiene na época da peste, né? Depois vieram para o Pacaembu e assim foi. A cidade ela tem umas histórias interessantes. No Pacaembu tem o Museu dos Desvalidos, né? Que era um asilo. É interessante. A gente aprende muito, Cláudio. É impressionante. Bom, eu fico feliz porque eu acho que quando a gente consegue melhorar as nossas cidades, a gente melhora tudo. Sim. Né? A gente tem que devolver, né, Cláudio? No fim, a gente ganha muito, né? Parabéns. Obrigado, agradeço de coração. E a gente fica por aqui hoje nesse podcast, mas se prepare que semana que vem tem muito mais.